Lições desse texto, no Evangelho de João, capítulo 11. Nós lemos esse texto domingo passado e nós estamos tecendo algumas reflexões nesse Evangelho, principalmente no capítulo 11. Então, domingo passado nós já vimos algumas lições. A primeira delas é que todos estamos sujeitos às enfermidades. Essa foi a primeira lição que nós conversamos domingo passado. Vimos também que em tempos de necessidade, Jesus é o melhor amigo. Uma terceira lição que conversamos domingo passado foi que Cristo ama, independente das personalidades. E por último, domingo passado nós vimos que Cristo sabe a melhor ocasião para fazer o bem ao seu povo. Hoje nós vamos considerar algumas lições a partir do versículo 7 e versículo 7 em diante. Eu gostaria de considerar algumas lições, e pelo fato de já termos lido esse texto domingo passado, é um texto já conhecido, eu creio que nós vamos nos deter em alguns destaques que eu passo a fazer. Primeira lição que nós vamos considerar hoje, versículo de número 8, Evangelho de João 11:8 diz: disseram-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá. Primeira lição que nós vamos aprender hoje: a maneira misteriosa como o Senhor guia o seu povo. Quando Jesus chama os seus discípulos para retornarem para a região da Judéia, isso vai despertar um sentimento um tanto preocupante naqueles discípulos. Qual é o motivo? A região da Judéia é o mesmo local onde tentaram apedrejar os discípulos. Ou seja, retornar para a região da Judéia seria o mesmo que procurar ser mais uma vez perseguido, amedrontado, apedrejado, e possivelmente Judéia, na mente daqueles discípulos, sugeria morte. E Jesus então convida os seus discípulos. E retornar para a Judéia então significa um perigo. E aqueles tímidos galileus, podemos dizer, eles não percebiam naquele momento uma prudência por parte do mestre a partir desse convite: vamos retornar para lá. Eu creio que atitudes como esta sempre estão presentes ao nosso redor. É comum nós, servos de Cristo, discípulos do mestre, sempre sermos colocados diante de circunstâncias e situações que aparentemente vem-nos aquele questionamento: mestre, de novo para lá? De novo? Aquele local sugere morte, aquele local sugere risco. Então são situações pelas quais o discípulo de Cristo, eu e você, às vezes nos deparamos com essas situações. No entanto, algo desperta a nossa atenção de que milhares de cristãos em todas as regiões, milhares de cristãos em todas as idades, sempre estão constantemente aprendendo com as suas próprias experiências.
Isso é um princípio de verdade que a palavra de Deus nos sugere nessa primeira lição. Um convite aparentemente estranho, um convite humanamente de risco, mas dentro da providência divina, Deus, com o seu convite, sabia o motivo pelo qual deveriam retornar para a Judéia. Então nós vamos perceber que sempre os caminhos que Deus apresenta para mim e para você, nem sempre são os caminhos que eu gostaria que Ele apresentasse. Há uma teologia divulgada nos dias em que vivemos, que diz que ser cristão é estar completamente imune a problemas, a enfermidades, a circunstâncias adversas na vida. No entanto, a palavra de Deus vai dizer: você se dispõe a seguir a Cristo, você tem que estar disposto a ouvir a voz de Cristo e ser conduzido por Ele, independentemente para onde e como. Conta-se uma história de um missionário na África, e ele tinha que chegar em determinada tribo no meio da selva, e ele saiu então do local onde ele estava e adentrou a floresta, e adentrando a floresta, a noite também adentrou juntamente com ele, a própria escuridão da floresta, a própria escuridão do dia que já anoitecera, e lá estava aquele missionário nas trilhas pela floresta, só em cima de um burrinho. E quando menos percebeu, já avançado dentro da floresta, ele se deu conta que estava perdido. A princípio ele pensou: vou soltar as rédeas e ver para onde esse animal vai me levar. No entanto, aquele animal segue algumas trilhas, e eis que de repente ele se depara com uma cabana no meio da floresta, e já à noite ele vê um sinal de luz naquela cabana. Ele chega, desce do burrinho, bate na porta, e eis que sai um senhor, um ancião, e naquele momento ele cumprimenta o ancião e diz: olha, eu sou um missionário, eu preciso chegar em determinado local, numa tribo no meio da floresta, e eu me perdi, eu não sei nem aonde eu estou. E aí aquele ancião olha para aquele missionário e diz: olha, fique tranquilo. Ele adentrou novamente sua cabana, pegou uma capa e saíram. Pegou as rédeas do burrinho, o missionário em cima, e foi. Horas e horas caminhando pela floresta, passando por locais estranhos, meio de pântano, e depois de muito tempo chegaram no local onde o missionário tinha que chegar. Naquela despedida, ele olha para aquele ancião e diz: olha, é admirável, como o Senhor me conseguiu trazer aqui nessa noite escura, eu não sei nem onde eu estou, como o Senhor me conseguiu trazer exatamente aqui, no local onde eu necessitava. Aquele ancião olha para o missionário e diz assim: olha, aqui é o meu país, é o meu país, eu sei onde eu estou, eu sei e conheço o meu país. Essa história desperta a minha atenção exatamente pelo fato de que nós devemos resgatar um princípio que às vezes nós esquecemos, talvez como os discípulos esqueceram. Deus tudo criou, o mundo foi criado por Deus, nós fomos criados por Deus. Quando Deus nos convida para caminhar numa direção que talvez por algumas circunstâncias eu tenho dúvida, eu acho que é exatamente esse momento que eu preciso resgatar esse princípio.
é o país. Deus criou, Ele sabe para onde nos conduzir, independente como os discípulos vivem aqui, mesmo se for para a Judéia. Ele tinha plena convicção que não seria mais um momento onde os discípulos seriam apedrejados, seria um momento diferente. Bastaria para os discípulos crer e confiar na voz daquele que tudo fez, tudo criou e sabe por onde nos conduzir. Eu creio que um escritor chamado Eugene Peterson, ele diz o seguinte, que a providência e não os jornais, a providência e não o jornal responde pelos tempos em que vivemos. Ou seja, às vezes nós abrimos um jornal, ligamos a TV, quais são os noticiários? Dificilmente uma notícia agradável. Você liga, você abre o jornal, corrupção, crime, morte, tudo. No entanto, para nós cristãos, é a providência que responde pelo tempo em que nós vivemos. Deus tem um propósito na região da Judéia que nós estamos vivendo. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito para os momentos difíceis do nosso país. Ele tem um propósito para os momentos difíceis que eu e você, às vezes, passamos. Por quê? Porque Ele conhece, Ele sabe, Ele nos criou, tudo fez e tem um propósito, Ele tem um objetivo pelo qual Ele quer nos conduzir neste mundo. Essa lição é uma lição muito importante para mim e para você. Se os discípulos não houvessem retornado para a Judéia, você sabe, eles não teriam presenciado o glorioso milagre da ressurreição de Lázaro. Então nós percebemos que era infundada a atitude, o temor dos discípulos. Eles pensavam o que o mestre não estava pensando naquele momento. É por isso que o profeta diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos. É importante você resgatar isso, confiar naquele que tudo fez, confiar naquele que criou o mundo, e Ele sabe onde Ele quer e deseja nos conduzir. Mas há uma segunda lição, versículo de número 11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Uma segunda lição importante hoje é a ternura de Cristo ao falar. Parece que nós não estamos muito acostumados com uma expressão dessa num momento tão triste, num momento difícil. Perceba como Jesus anuncia a ressurreição de Lázaro. Eu vou para lá porque o meu amigo Lázaro adormeceu. Ele não morreu, ele adormeceu. Então perceba a forma com que Cristo utiliza as expressões, o jeito carinhoso, amoroso dele tratar um momento tão difícil. O amigo havia adormecido. E eu creio que esse é um princípio muito interessante para mim e para você, porque geralmente nós temos uma visão, quando ouvimos esse termo, amigo. O que é um amigo para você?
né? Possivelmente na sua mente já veio: amigo para mim é aquele que nos momentos de alegria ele está comigo, no momento em que eu mais preciso já era. Não existe amigos. Gente, isso é uma realidade. Eu creio que todos nós já vivenciamos esse momento. É uma crise, é um momento difícil e às vezes você precisa tão somente de conversar com alguém e você não encontra. E você então percebe que o texto aqui mostra para mim, para você, que o melhor amigo realmente é Jesus. E um detalhe muito importante é que o melhor amigo que eu e você temos, ele está aqui, mas está também no céu. Então, isso é algo muito importante para mim e para você. Quando Jesus trata Lázaro nesse linguajar tão carinhoso, amoroso, dócil, meu amigo Lázaro adormeceu. Então eu creio que isso é muito importante para mim e para você, porque por mais que as coisas estão complicadas para você, Jesus sempre vai ter uma palavra de carinho para você. Eu creio que exatamente agora, como seria bom a gente desenvolver essa sensibilidade. Jesus falando: olha, o meu amigo Silas, o meu amigo Luiz, né? A minha amiga Paola. Percebo que parece que se isso soa aos nossos ouvidos de uma forma assim, completamente, para mim, dá um sentido diferente para mim iniciar a segunda-feira. O meu amigo Silas, o meu amigo Luiz. Essa expressão nos lábios de Cristo é algo assim esplêndido para mim, independente do momento, das circunstâncias. Não sei se você já ouviu a história de um jovem chamado George Madison. Você vai se lembrar dessa história porque ele fez algo muito interessante que você certamente já até participou do que ele fez. George Madison, um jovem universitário. Um belo dia ele acordou e já não enxergava mais. Acordou, e não conseguia ver nada. Na universidade, longe da casa dos pais, naquele momento ele entrou em desespero. A única esperança que ele tinha era a namorada, uma bela jovem, namorada já de muito tempo, e ele consegue ligar para ela. Ela vai até o apartamento onde ele estava, vão para o médico e eis a notícia: olha, infelizmente a partir de hoje você não vai mais enxergar, você está completamente cego. Um jovem universitário, o que fazer? Procurou continuar os estudos, tal, mas dentro da limitação não conseguiu. Lá um belo dia, o que ele não imaginava, chega a bela jovem e diz: olha, não tem mais como a gente continuar namorando. Sabe como que é, né? Quem quer namorar um ceguinho, né? Não dá mais, né? E aí tudo ruiu. Mas um belo dia, num momento de desespero, ele lembra que os pais falaram sobre um Deus. E ele diz: olha, Deus, eu estou aqui, perdi tudo, inclusive a minha visão, quem eu amava. E agora, Deus, o que eu vou fazer? E aí foi num momento onde o Espírito Santo de Deus vem e começa a agir na vida, na mente, no coração daquele jovem. E foi exatamente naquele momento que ele escreveu um hino que talvez você já cantou.
amor que vence. Ele encontrou o melhor amigo e escreveu o hino. Talvez você já ouviu aquele hino: amor que por amor morreste, amor que por amor desceste, ó quanta dor não padeceste. Já ouviu esse hino? Né? Então é o hino de número 38 do Inário Novo Cântico. Depois, se você quiser, você dá uma lida na letra lá. No momento mais difícil da vida daquele jovem, nasce a letra desse hino. Ou seja, no momento mais difícil ele encontrou o melhor amigo. E é muito interessante eu e você pensarmos nisso, porque o nosso amigo, diferente de muitos que às vezes sumiram nos momentos que você precisa, ele está presente aqui, ele está presente em você, constantemente ele vem e fala para você: ó, meu amigo, minha amiga, todo dia ele fala isso para mim e para você. E o que mais marca em ter esse amigo lá no céu é que é uma amizade que vai além da morte. Eu vou continuar sendo amigo dele, e ele meu amigo, você amigo dele e ele seu amigo, mesmo depois de você morrer. Olha só que coisa interessante. Então esse termo, meu amigo Lázaro adormeceu, deve marcar a minha vida e a sua vida, porque é um amigo hoje enquanto você respira, é um amigo também mesmo depois que você fechar seus olhos aqui nesse mundo. É um amigo eterno. E é bom a gente iniciar a segunda-feira sabendo que nós temos esse grande privilégio de ter um amigo eterno. Olha só, eu tenho um amigo eterno, a Paola tem um amigo eterno, a Dona Maria tem um amigo eterno, não é, Dona Maria? Esse amigo é Jesus. Mas há uma outra lição que eu gostaria de considerar aqui com você. Versículo de número 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Uma outra lição interessante aqui nesse texto é o temperamento natural, meu e seu, após a conversão. Temperamento natural, meu e seu, após a conversão. Você vai perceber que, ao saber que Lázaro estava morto, e apesar do perigo, porque a primeira lição nós percebemos que os discípulos ficaram meio apavorados. Então, apesar do perigo, Jesus então determina retornar para a região da Judéia. O primeiro que dá um passo na frente, dizendo essas palavras aqui do versículo 16, é Tomé. Vamos, eu estou disposto a morrer com o mestre. E aí você percebe que Tomé é cheio de ânimo, de coragem, ele segue à frente dos demais. Só que esse mesmo homem, mais tarde, ele não é capaz de crer que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então olha só para você ver, ao mesmo tempo que ele sai na frente dos outros dizendo: não, vamos, eu estou disposto a morrer com o mestre, no entanto depois ele é um incrédulo, não crê que Cristo havia ressuscitado. O que você percebe nisso? Alguém disse certa vez uma frase que o lado exterior é muito mais fácil reformar do que o lado interior, e essa é uma grande verdade. Como é difícil o nosso interior ser completamente reformado e mudado. Nós sempre trazemos alguns resquícios de incredulidade. Quem nunca agiu na incredulidade?
É por isso que a nossa oração: guarda-me da incredulidade. Assim como Tomé, existem dias, momentos, tempos que nós estamos sapatinhos de fogo, né? Existem dias e tempos que nós estamos desmotivados para baixo. Será que é possível Deus reverter esse processo de dificuldade na minha vida? Então essa lição aqui, ela serve exatamente para dizer para mim e para você: irmãos, todos nós somos iguais. Os discípulos de Cristo, eu e você, nós somos iguais. Porque às vezes você se depara com encontros onde a tendência é: eu sou melhor do que você é melhor do que fulano. Não, biblicamente todos nós somos iguais. Eu já tive meus momentos de incredulidade. Você já teve os seus momentos de incredulidade. Não sei se você já, mesmo que em foto, vislumbrou os dois momentos de um monte muito conhecido no Japão, o Monte Fuji. Se você puder, depois você dá uma olhadinha. O Monte Fuji é um dos mais belos da região do Japão. No entanto, nem sempre você pode vislumbrar a beleza dele. Por quê? Lá de vez em quando, ou de vez em sempre, lá está o Monte Fuji coberto completamente de neve. Esse é um retrato talvez da nossa vida. Nem sempre nós estamos no mais alto pico da fé. A nossa fé oscila, né? E isso é histórico. O povo de Israel, e nós como cristãos, o povo de Deus hoje é assim, né? Nós acordamos às vezes bem, orando, conversando com Deus, cantando hinos, e às vezes terminamos o dia, né, desmotivados, parece que nada aconteceu. Essa é a realidade nossa. E aí talvez a sua pergunta, né, o que fazer? Eu só tenho uma resposta para esses nossos picos altos e baixos da fé. Só existe uma resposta para aqueles momentos onde eu creio, para aquele momento onde eu tenho dúvida. Qual é a resposta? A resposta é reconhecer que todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Esse cântico que temos cantado aqui, ele é de uma forma proposital, porque eu encontrei esse cântico é um resumo do que nós necessitamos, né? Nós somos idólatras, né? Nós somos ansiosos, nós somos incrédulos, e como nós necessitamos da graça e da misericórdia para Deus constantemente nos livrar disso. Então essa é a única resposta que nós temos. Todos nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Peça para Ele livrar você da incredulidade e de tudo que às vezes nos atrapalha, mesmo como discípulos de Cristo. E não fique triste, porque homens do passado tiveram as mesmas atitudes que às vezes eu e você somos acometidos por ele. E eu gostaria de considerar com você uma última lição aqui nesse texto.
versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E eu creio que aqui é bem parecido com o que nós encontramos com Tomé. Mas você percebe aqui um detalhe muito interessante, que aquelas mulheres, elas demonstram fé. É uma fé que vai também até certo ponto. No entanto, você vai perceber que no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 10, você vai encontrar a partir do versículo 38, Lucas capítulo 10, versículos 38 em diante. Olha o que você vai encontrar. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e estava quedada-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Por que eu fiz questão de ler esse outro texto? Porque no texto de João, capítulo 11, você vai perceber que Maria fica em casa e Marta vai até Jesus. Em Lucas, Maria está aos pés de Jesus e Marta cuida da casa. Você vai perceber algo muito interessante aqui. Mais uma vez, o texto de João quer frisar o quê? Que todos nós somos iguais. Às vezes nós somos Marta, às vezes nós somos Maria. Essa é a grande realidade. Somos todos iguais. E é importante encerrar com essa lição de que todos nós somos iguais. Por quê? Porque eu creio que a partir do momento em que você sair daqui, você vai fazer o que eu sempre faço também. Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, livra-me do mal. Deus, eu preciso diuturnamente do Senhor na minha vida. E para mim isso é muito importante. Por quê? Porque nós temos trabalhado para que você sempre tenha essa convicção. Eu sou idêntico a você, e tudo o que acontecer na sua vida a partir de agora foi tão somente a palavra de Deus que transforma vidas. Então é muito importante você reconhecer que eu sou tão somente um instrumento de Deus. O que transforma é a palavra de Deus. Possivelmente você vai sair daqui hoje incomodado com algumas questões que você ouviu. Incredulidade, às vezes a falta de fé, sabendo que, olha, o momento é difícil, o que fazer, mas você tenha convicção de que o mesmo que falou para você através da palavra de Deus é o Deus presente, é o mesmo que tem a solução
para os momentos difíceis da sua vida. Curve a sua cabeça. Eu quero orar com você e por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer, primeiramente porque o Senhor nos fala através da Tua Palavra. Agradecer porque todos nós que estamos aqui nesta noite, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. E nós somos desafiados pela Tua Palavra. Nós temos certeza de que existe um amigo, uma amizade que vai além túmulo. Nós sabemos que às vezes agimos como Tomé agiu, às vezes somos Marta, às vezes somos Maria. E o que nós pedimos e clamamos agora, que a Tua graça, a Tua misericórdia se manifesta em nossas vidas. Todos nós aqui necessitamos de graça e misericórdia. Amanhã é segunda-feira. Possivelmente muitos pensamentos veio na nossa mente, no nosso coração. São desafios que nós teremos que enfrentar durante a semana. É por isso que hoje nós oramos, convictos de que o Senhor estará conosco e que nós possamos perceber durante a semana a Tua presença em nossas vidas. Continue a falar conosco, que o Senhor continue a abençoar cada irmão e irmã que está aqui nesta noite, que independente dos desafios que vão enfrentar, tenham plena convicção da Tua presença. Continue a falar conosco e continue a nos incomodar. E abençoe de tal forma esse povo que aqui tem se reunido, porque nós dependemos do Senhor. Sê conosco. Oramos, gratos e oramos no nome de Jesus.